Bom, hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre. Eu estou muito honrado em ter o pastor, amigo agora, posso chamar de amigo? Claro, que não, que isso. David Heiker, que está aqui, está na nossa conferência, que está acontecendo exatamente nesse momento, a Main Conference, vai nos abençoar. E eu aproveitei, roubei ele ali um tempo para a gente bater um papo daquilo que ele mais tem falado, eu acredito, nas suas redes sociais, que é a respeito de sexologia. Sexualidade humana e a relação disso com o evangelho, né? Então, é a área de trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos 18 anos já, que é a relação da sexualidade contemporânea, eu diria, com a faceta do evangelho. Como é que os cristãos, né? É um recorte bastante específico, né? Eu não me apresento como um sexólogo que fala sobre tudo assim, geral. É mais sobre realmente como o evangelho e a sexualidade contemporânea conversam. Isso é muito interessante. Inclusive, esse podcast tem a duração de uns 30 minutos e a nossa ideia é ser mais objetivo possível, inclusive com perguntas contemporâneas, porque eu acredito que uma dificuldade da igreja moderna é responder essas perguntas atuais, das dúvidas atuais, das dificuldades que nós vemos principalmente dentro dessa área. E David ou Davi? Tanto faz. Essa é a primeira pergunta, né? É verdade. Davi. Eu vou de Davi. Tá bom. Beleza. Tá ótimo. Eu vou de Davi. Davi, tem uma nomenclatura que tem se ouvido bastante a respeito do soft porn. Sim. E eu quero que você fale um pouco pra gente o quanto isso é danoso ou se as pessoas reconhecem que aquilo está dentro desse quadro de soft porn e o quanto isso é nocivo para a nossa vida. Então, o erótico, ele é sempre utilizado, já há muito tempo, ele é utilizado como para retenção de atenção. Então, você sabe que hoje o principal bem da pessoa é a atenção. Então, o conteúdo erótico, ele funciona muito, porque ele nos chama muita atenção e faz a pessoa ficar retida naquele conteúdo. Então, toda a propaganda, toda a produção cultural, todo é um exagero, mas boa parte da produção cultural, ela tem sempre um quê erótico. Isso até faz sentido em alguns conteúdos de cinema e em geral. No entanto, o que se chama de soft porn é quando esse fenômeno, essa articulação com o erótico, se torna algo que é pornográfico, vulgar, ele tem um conteúdo mais explícito, só que não é considerado um filme pornô oficialmente. E nas redes sociais isso é uma coisa onipresente. Você abre o Instagram, tá ali. Você não está consumindo necessariamente algo explicitamente pornográfico, mas é muito pornográfico. Não só da cultura em geral, mas a própria criação de conteúdo mesmo, de influenciadores, influenciadoras, né? Isso retém atenção e as pessoas vão usando porque funciona. E como é que isso é danoso? Ora, porque isso vai erotizando a pessoa, né? Então a gente tem de entender que nós somos seres eróticos e a gente vai sendo erotizado dependendo do conteúdo mental que a gente consome. E aonde vai levar essa erotização que é o problema. Entendi. E aí veio a minha segunda pergunta, você já deu uma bela de uma introdução, mas boa parte das pessoas que eu aconselho dentro dessa área começa com soft porn, com aquela coisa que aparentemente não tinha cara de pornografia, não tinha nada muito explícito, e começou a ponto de ir para algo muito mais profundo, né? E aí acabar indo para uma pornografia de fato. Sim, é porque a pessoa, nós todos, nós temos barreiras morais, que a gente vai rompendo aos poucos. Em geral, é um processo paulatino de deteriorização, de aprofundamento. Então, você não, costumeiramente, você não vai direto àquilo que você reprova. Eu falo, não, jamais veria aquilo. Eu jamais faria aquilo. Sim. Eu jamais iria em tal lugar.
as pessoas começam nesse caminho da imoralidade, sempre começam dizendo que jamais fariam tal coisa. O tempo vai passando e a tendência é que ela faça aquilo que um dia ela disse que era absurdo. A régua vai diminuindo, vai baixando. Porque ela vai tomando riscos morais, assim, por assim dizer, de maneira gradual, né? Vai tomando riscos morais. As coisas vão se naturalizando, a consciência vai se cauterizando, então você vai assumindo mais. E também tem um outro elemento que é muito falado com relação à natureza do vício, né? Que é o elemento da tolerância, né? Então aquilo não produz mais o efeito que eu preciso para sentir prazer, para satisfazer. Então geralmente é uma espiral descendente de produção erótica, porque aquela dose, aquele elemento com aquela intensidade, com aquela característica já não satisfaz já mais. não é uma coisa tão estimulante como ela era no primeiro dia. Entendi. É naturalmente que seja assim, né? Como tudo na vida. Então você precisa de mais risco, você precisa de mais adrenalina, você precisa de novidades. Aí vai entrando as bizarrices que a gente começa a ver, né? Novidade atrás de novidade. O Pornhub, que é um site que sempre publica uma estatística, isso é material jornalístico, eles sempre fazem isso todos os anos. E sai nos veículos de jornalismo, né? Essa coisa de como é que é a procura de pornografia dentro do Pornhub. E você tem sempre elementos ligados. O hentai é o primeiro. O hentai interessante. É aquele desenho japonesinho. Né? Parece um mangá ali, né? O hentai é o número 1. E tem coisas bem assim estranhas, ligadas a incesto, ligadas a incesto já é uma coisa bastante estranha. Muito. Então, a gente começa a perceber o quê? Que a pessoa não vai começar, eu vou ver uma cena de incesto. Até porque assusta, né? Assusta. É uma coisa muito agressiva. Então, ela precisa ir se acostumando com esse universo, tornando aquilo mais palatável, e aos poucos ela necessita, ela até precisa de uma certa dose de uma coisa diferente para ter um momento de ápice, porque ela está procurando um momento de felicidade. E assim, ninguém assiste pornografia comendo pipoca, né? A próxima ação ela já é planejada, que é a masturbação. E isso daí vai tomando outras proporções, né? A função da pornografia não necessariamente, eu não diria que todo mundo vincula a pornografia à masturbação. É muito comum, evidentemente. Sim, é muito comum. Existem outras alternativas, né? O que eu poderia dizer, como você falou, ninguém vê ninguém também é um exagero, né? Mas a maioria absoluta das pessoas não vê pornografia como um produto meramente de entretenimento por ele mesmo. Tipo assim, eu vou ver porque vou ver, porque eu sou um amante desse tipo. Não, ele tem uma função, ou a função eu preciso me erotizar o suficiente para me masturbar, eu preciso me erotizar, porque alguns usam até para fazer sexo com o cônjuge, não necessariamente se masturbar, por exemplo. Sim. O que é uma armadilha, é um grande problema. Tá. Porque você pensa que você está aprendendo, é como se fosse didático, né? Como se fosse pedagógico, né? Então, eu vou aprender a fazer um sexo com uma profissional, um sexo diferente, que aparentemente é algo extremamente bem feito e prazeroso. É o correto de ser feito, o ápice na vida real. Isso é uma bobagem absurda, porque a pornografia, ela, por definição, ela é construída de maneira artificial, são atores, os corpos no pornô não são iguais aos corpos na realidade. Ali é uma atleta do pornô do erótico, né? São pessoas esculturais, geralmente. Certo. A performance sexual, ela não é uma performance natural. Claro. É tudo editado, gravado, o ambiente é controlado. Então, na verdade, você vai criar um problema. Ao invés de aprender, você cria referências que estão longe da realidade.
você compara os corpos, você compara os Ou seja, desempenhos. extremamente tóxico, né? A pornografia não te prepara para a realidade, ela te deseduca. Ela te deseduca. Não é um treino para o jogo, como algumas pessoas imaginam. Sim. Na verdade, são esportes diferentes. E hoje um jovem que se encontra dentro dessa realidade, vamos supor que nós estamos sentados na frente de um jovem que se encontra dentro dessa realidade, consome pornografia, reconhece como pecado, mas luta constantemente e não consegue. O cara não consegue largar, ele se vê preso ali dentro disso. Se a gente for dar algumas dicas práticas para ele, falando assim, cara, vamos tentar por aqui. O que você faria? O que você falaria, aliás? Olha, eu diria o seguinte... E posso só abrir um parênteses aqui, aproveitando aqui, não querendo te cortar? Lembrando que eu acredito, e dentro da realidade do qual nós estamos vendo e vivenciando aí diariamente, a quantidade de moças também. Porque a gente acha e relaciona isso sempre ao cara, um moleque que tá ali e tal, na puberdade, etc e tal. Mas a gente vê um índice muito grande de meninas também que são viciadas em pornografia. Estatisticamente ainda é a maioria masculina. Sim. Mas é claro que existe um perfil feminino, sim, é fato. Isso tem algumas consequências. A ideia de que mulher não gosta de sexo é um problema, porque quando a mulher se vê viciada e procurando sempre masturbação e pornografia especialmente, é como se ela sentisse uma carga de culpa ainda maior. E a culpa não ajuda muito, a culpa só faz a pessoa ficar mais deprimida, e ela vai aumentar o problema, porque ela vai tentar até resolver a depressão com mais pornografia. Porque a pornografia é uma experiência de felicidade. Então, a mulher, uma vez eu ouvi de uma mulher assim, que era como se ela estivesse pecando como homem. Eu nem deveria ter esse pecado, isso é pecado de homem. Entendi. Eu nem deveria, eu sou tão má, eu sou tão ridicularmente perversa, moral, desgraçada, imoral, que eu peco como homem. Esse pecado eu categorizou ali. Mas esse é o raciocínio, porque a gente não. O homem. Tipo assim, o cara chega e fala: eu vi pornô. Normal, Okay. tipo assim, ok, faz parte. A mulher Quem chega, nunca? a mulher Quem nem nunca? fala. Ela Exatamente. nem fala, porque ela está confessando. É como se ela estivesse confessando algo mais grave. Exatamente. E no fundo é a mesma coisa. Mas é como se fosse algo mais grave. É mais difícil de confessar, é mais difícil de tratar, tem mais estigma, mais culpa, mais tudo, porque é como se fosse um pecado de homem. E quando você fala dicas práticas, eu confesso para ti que eu tenho dificuldade com essa maneira de ver o assunto. Eu entendo que as pessoas demandam, mas eu acho que esse é um dos problemas. Tá. Um dos problemas é a gente encarar a pornografia meramente como um comportamento que eu preciso me destreinar, então me descondicionar. Eu tenho uma coisa, eu preciso praticar hábitos que vão simplesmente mudar o comportamento. Um processo de desintoxicação, assim. Não diria isso, eu diria assim, comportamental. Vou te dar um exemplo. As pessoas falam assim, eu já sei, sabe o que vai te ajudar? Não leve o celular para o banheiro. Ou coloque um filtro de site pornô adulto no seu computador. O que mais? Não tome banho, não sei como, sei lá. Essas coisas ajudam. Elas ajudam. Eu não estou dizendo que elas estão erradas. Entende? Entendi. Elas não estão erradas. Só que assim, elas ajudam de maneira superficial, momentaneamente. Elas não são capazes de atacar a raiz da questão, porque elas são comportamentais. Quando você namorava, Entendi. você é casado. Sou casado. Então você namorava, é a mesma coisa do namoro, de dois crentes, né? Não vá para não sei para onde sozinho. Não anda no carro, não vai esse tipo de coisa. Isso ajuda? Claro que ajuda. Só que se a pessoa quer pecar, ela não importa o lugar. Ela dá o jeito. Ela não dá o jeito.
Dá um jeito. Você pode não ir, você pode deixar o celular fora do banheiro, você pode colocar um filtro e você vai tirar o filtro na hora que você quiser. Então, eu entendo as contingências comportamentais, que são as dicas. Só que eu acho que isso não é uma boa abordagem. Eu acho que não é a abordagem do Evangelho. O Evangelho ele trabalha com a abordagem do coração. É o que há no coração humano, coração caído, Uhum. o que existe ali que sustenta o estilo de vida, que é pecaminoso. Então, o pecado da imoralidade sexual, ele na verdade é consequência do estado do coração do sujeito. Tá. Então, ele precisa investigar melhor quais são os seus amores, quais são a quem ele está devotado. Porque o nosso comportamento externo, ele é resultado daquilo que a gente mais ama no coração. Ou seja, uma idolatria. Tem a ver com idolatria e com cobiça. E a busca pela felicidade fora de Deus. Então, Quando você fala cobiça, você está se referindo a desejar algo que não te pertence. Cobiça seria o foco naquilo que não é meu. Tá. Não é só sexual. Lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos terminam dizendo: não cobiçarás a mulher do próximo, os animais, a casa. Então ele lhe deu uma dica importante, porque ela está dizendo que é do próximo, né? Não é meu. Uhum. E a pornografia não é meu porque Deus não me deu. Então a pornografia não é uma coisa que Deus me deu para eu me acalmar. Tá. Mas a pornografia me acalma. Então, toda vez que eu estou ansioso, eu vou lá no pornô. E Estressado, descarrega. eu vou lá no pornô, ele me acalma, ele me consola, ele me conforta. Entende? Mas eu estou indo a um lugar fora de Deus. Eu não estou indo a Deus, eu estou indo a um substituto. Em algo que ele não me deu. Outro bezerro. É por isso que o negócio é mais complicado, Uhum. é mais profundo. Entende? Então, eu já fui uma pessoa que não conseguia parar de ver pornografia. Isso antes de eu casar, era uma realidade minha. Então, quando a gente fica só no comportamento, como se a gente fosse assim, vou mudar apenas me descondicionando, a gente não trata realmente do que é que o coração, do que realmente está pegando no coração da pessoa. Jesus disse, Mateus 15, que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aí ele fala assim, a imoralidade, o homicídio, ele cita a palavra imoralidade, Sim. que sai do coração. Verdade. Então a imoralidade não é meramente uma desadaptação comportamental à realidade. Uma desadaptação, eu não consigo lidar com a realidade erótica, e eu preciso, então, ter ferramentas comportamentais para parar de ver uma coisa. Na verdade, eu sou imoral porque o meu coração está produzindo esse resultado. Então, a gente precisa perguntar o que está no coração da pessoa. Muito bom, muito bom. Como esse é um bate-papo de 30 minutos, eu vou... Aliás, eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui na conferência. Aí, que maravilha. Então, se você não veio, você perdeu, você vai ter que assistir depois. E aí eu vou ter não que estamos nem aí para você. Virar a página completamente, mas ainda dentro do assunto aqui, né? E eu queria falar um pouco sobre homossexual e o quanto isso tem se tornado algo, um assunto quase que corriqueiro dentro da vida da igreja para essa geração, né? E eu acredito que tem muito a ver a respeito da sua identidade, entender quem você é e não definir uma pessoa pelo sexo, que, ao meu ver, e como um pastor de jovens, hoje as pessoas se classificam ou se identificam por aquilo que... Pela sua sexualidade. Pela sua sexualidade, exatamente. E aí, dentro disso, como que a gente pode e a gente tem aconselhado e deve aconselhar alguém que vem para a vida da igreja e se diz homossexual, eu tenho desejo homoafetivo, ama Jesus, mas eu amo uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo.
Olha, é uma longa conversa. Falei para você que você tinha um grande desafio, que você ia ter que responder uma- tudo isso em uma- segundos. Tem muita coisa a ser dita sobre isto. Como aconselhar? Depende muito, né, do que a gente está falando aqui. Eu vou tentar dizer, quer dizer, abordar esse assunto da seguinte maneira. Nós precisamos primeiro entender que a maior questão da vida da pessoa não é sexual. Esse é o primeiro passo. Eu não estou dizendo que a questão sexual não é importante, ela é. Só que sempre existe algo mais importante. E que o foco precisa estar primeiramente aí. O que é a maior questão da vida da pessoa? É a relação dela com Cristo. Ela precisa conhecer a Cristo. Ela precisa se tornar um discípulo de Cristo. Se você fizer a seguinte pergunta: o que foi que Jesus mandou você fazer? Ele mandou você fazer um heterossexual? Não. Então, a pessoa tem atração pelo mesmo sexo, aí eu vou chegar até ela, vou propor um processo para que ela tenha atração pelo sexo oposto. É isso que alguns irmãos acham que a igreja foi enviada a fazer, e isso é um problema. Jesus disse em Mateus 28, ide por todo mundo e façam um discípulo. Exato. Esse é o nosso chamado. Aliás, é a única coisa que a Bíblia ensina a fazer. Chamado universal. A Bíblia não ensina a fazer um heterossexual. A Bíblia não ensina a fazer uma pessoa casada. Eu não sei casar as pessoas. Eu não sei como as pessoas se casam. Eu não sei. Se você chegar comigo e falar assim, olha, preciso casar e ter 10 filhos. Eu não sei, eu não fui chamado para produzir isso. Se isso aconteceu, e está tudo bem acontecer, não sou eu que estou produzindo isso, porque o meu chamado da igreja toda é fazer um discípulo de Cristo. Essas outras coisas é uma palavra forte, mas são periferia. Elas são perfumaria. Por isso a importância do discipulado, então. Ela né? Mas aí vem a pergunta: o que é um discípulo de Cristo? Como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? Eu sei que alguém é discípulo de Cristo quando ele sente atração heterossexual? Não, esse não é o critério. Eu sei que alguém é discípulo quando casa? Não. Eu sei. Como é que eu sei? Então, de novo, aqui teríamos uma longa história para falar muita coisa sobre isso. Mas o que importa dizer Lucas 14, 25 e 26, Jesus diz o seguinte: se alguém quiser vir a mim, se tornar um discípulo, ele precisa fazer uma coisa. E aí ele nos ajuda, né? Ele fala o seguinte: você precisa me amar mais que a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cônjuge, mais do que a sua própria vida. Porque se você não estiver disposto a fazer isto, você não pode ser meu discípulo. É uma impossibilidade. Então, sem isso, não existe discípulo. Não tem como. Então, isso é uma boa métrica. Sim. E o que ele está falando? Ele está dizendo que o discípulo é aquela pessoa que, uma vez salva pela graça, que não dá para discipular quem não nasceu de novo, não dá para discipular antes de evangelizar. E isso é muito importante. A gente fala pouco. Problema. Porque a gente está tentando discipular alguém que não converteu, inclusive. Que não houve uma conversão, né? E às vezes você quer moralizar, né? Então, por exemplo, um travesti, você fala assim, nossa, o que a gente tem que fazer para ele parar de ser travesti? Mas ele primeiro precisa nascer de novo. A maior questão do travesti não é o travestismo. Não é, porque não adianta resolver entre aspas, né? Não adianta destravestizar. Comprar nova roupa, novas roupas. Não adianta, porque não é isto que garante que ele é um discípulo. Não é isto que faz ele ser salvo. Uau, isso é forte. Quer dizer, se ele trocar de roupa, casar com uma mulher, ele vai para o céu? Mas por que ele vai para o céu? Ele não foi para lugar nenhum. Se o meu filho está fazendo sexo com homens, ele passa a fazer sexo com mulheres, o que aconteceu? Não garante a salvação. É o critério. Mas isso isso é impossível. Não, é o contrário, isso é insuficiente. Não é que isso é difícil, isso é insuficiente. Então, ele precisa... Então, como eu estava falando, não adianta tentar discipular quem não foi evangelizado. Então, primeiro, você evangelizar é sobre o evangelho
que a maior questão da vida da pessoa é a relação dela com Cristo. Uma vez que ele é salvo, então voltando ao que eu estava falando, o discípulo é aquele que, uma vez salvo pela graça, está disposto a aprender a amar a Cristo mais do que a qualquer coisa, mais do que a si, independentemente da atração que tenha. Então, a atração, ela não necessariamente some, mas ela deixa de definir quem ele é e o que ele faz. Por amor a que Cristo. Ele agora vive para Cristo. Isso é fácil? Não, claro isso que é a obra do Espírito Santo. Aliás, não é só na vida dele, como na vida de todo mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa para todo mundo. Quando eu falo a mesma coisa, eu não estou querendo dizer que são idênticos os processos individuais. É claro que não. Pessoas vivem coisas que eu nunca vou viver. Existem mais dificuldades em alguém que tem atração pelo mesmo sexo e é cristão do que alguém que tem atração pelo sexo oposto. Eu concordo com isso. Eu não quero menosprezar a dificuldade, o processo. São outros processos, mas é a mesma coisa no sentido de lidar com os amores do coração. Entende? Porque todos nós, independentemente das atrações que tenhamos, não conseguimos amar a Jesus desse jeito se depender só do nosso coração. Por isso não é fácil para ninguém. Como eu falei, esse bate-papo é um bate-papo de 30 minutos e eu ficaria aqui por horas, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui. Vai lá no Instagram. Exatamente. Fazendo meu merchandising já. Segue lá no Instagram, David Ricker, escreve com Ricker, pronuncia Hiker, mas escreve Ricker. E tem curso, tem o link da bio lá, tem um monte de coisa. Tem muita coisa legal. Tem as lives, inclusive, eu entrei em algumas delas lá e aprendi ali em poucos minutos, foi tão rico para mim. E, galera, por favor, talvez você está indo aí para a escola segunda-feira de manhã, porque esse podcast sai toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Então, talvez você está indo para a escola, talvez você está indo para o trabalho. Por favor, se esse podcast te abençoou, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir o David Hiker lá nas suas redes sociais. Colocar aqui qual é a sua opinião, o que falou com você, o que Deus falou contigo e compartilhar, seja lá no seu stories, enfim, no grupo aí do seu WhatsApp, do seu GC, da sua igreja. Não deixe de compartilhar, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E a última pergunta, para a gente fechar aqui, se você hoje fosse indicar, além da Bíblia, uma literatura, o que você indicaria? Seguinte, eu vou lançar meu livro. Pronto. Agora, esses dias. Eu não sabia disso. Ele vai entrar em pré-venda provavelmente semana que vem. Semana que vem, hoje é sábado, né? Já agora. Então, se você jogar meu nome lá no Amazon, já acha. Já acha, já? Eu já acho em e-book. Tá, ok. Físico vai ser semana que vem. Vai ser agora, esses dias. Tá. O livro chama O que Deus tem a ver com sexo. Pela Thomas Nelson. Então procura lá. Uau, que incrível. Que incrível. Então tá aí. David, obrigado, meu irmão. Essa mão aqui, ó. Obrigado. Foi uma honra te receber. Então não deixe de nos seguir lá nas redes sociais. E agora a gente vai escutar aqui de perto na nossa conferência. Deus abençoe e tchau.